Deus. São demônios atuando por causa do nosso pecado. Aos Efésios 4, verso 27, a Bíblia diz o seguinte: não deis lugar ao diabo. E como é que a gente dá lugar ao diabo? Como é que o diabo encontra as portas da gente escancaradas? Quando o pecado está na nossa vida. Murmuração, prostituição, mentira, tudo isso dá espaço para o diabo entrar na nossa vida. 1 São João 5,18, a Bíblia diz o quê? Que aquele que é nascido de Deus não anda pecando. E ainda diz o verso 18, dizendo o seguinte: e o maligno não lhe toca. Eu conheço a irmã aqui em cima com todo respeito. Ela casa direto, já deve ser o 4º casamento que ela teve. Não para com companheiro nenhum, não se firma em igreja nenhuma, não tem honra em igreja nenhuma, por causa justamente do pecado. Enfermidade não larga a vida dela, murmuração não larga a vida dela. É uma pessoa boa, sim, paga as contas dela em dia, mas infelizmente por não ter totalmente uma ligação a Deus, Deus não ouve as orações dela. Irmãos, os habitantes de Siquém com toda certeza não serviam a Deus. Eles serviam a Baal-Berite, eles adoravam a cadeira, eles adoravam demônios, que seriam hoje demônios, e não adorava a Deus. Da mesma forma, muita gente que vem para a igreja e tem pecado na vida, adora a igreja. Quando ele prega, ele defende o pentecostalismo, o catolicismo, o tradicionalismo, a placa da igreja, defende o pastor da igreja, os patriarcas da igreja, a teologia da igreja, e não defende o Deus da igreja. Isaías 59, versículo 2 diz: mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, encobre o vosso rosto para que não vos ouça. Eles viveram 3 anos aqui, de acordo com o Juízes capítulo 9, 3 anos nesse pecado, nessa baderna, nessa pouca vergonha. E Deus foi misericordioso. Porque se Deus tivesse a nossa natureza, irmão, ia matar todo mundo ali de uma vez. Mas a Bíblia diz, em Malaquias capítulo 4, verso 6, eu sou o mesmo e não mudo, ó Israel. Por isso vós não sois consumidos. Nós, irmãos, nós temos que levantar muitas mãos para o céu e agradecer a Deus por Deus não destruir a terra, inclusive com nós mesmos. Porque nós muitas vezes somos hipócritas, não queremos servir a Deus como se deve, não queremos abandonar os nossos pecados, nossas vaidades, nossas mentiras, para servir a Deus. Por quê? Porque nós estamos agarrados a esses pecados. E é isso o que muitas vezes atrapalha o crescimento do nosso ministério. É muitas vezes o que atrapalha. Deus te dá um dom. É isso que atrapalha muitas vezes. Nós recebemos uma renovação espiritual maior, porque nós estamos apegados às coisas do mundo. E aí o que acontece? Quando você pega um versículo da Bíblia, é a mesma pregação toda vez que você vai pregar. Você nunca tem algo novo. Vamos pensar sobre isso. Então veio o castigo divino. Olha só, aqui ainda fala que um homem chamado Gaal se levantou contra ele. Saiba que quando Deus está contra você, Ele permite que o diabo se iranda na sua vida. Vão se levantar pessoas no seu serviço, para dizer que você não presta. Vão vasculhar coisas do seu passado. O diabo vai aproximar pessoas que te conheceram quando você não servia a Deus. E aí vão falar, tá vendo? Ela era uma paqueradora, isso, gostava do adultério. Nossa, destruiu um lar no passado. E o que acontece? Se você não está ligado a Jesus, o que acontece? Você vai reagir como a sua natureza. A polícia vai entrar no meio, arma de fogo, ameaça de morte, porque é a nossa natureza. Nós somos assim. Nós vamos querer nos defender, não é verdade? Eu passei por isso, eu já falei com o irmão Moacir, um certo homem que disse que é pastor. A primeira coisa que ele fez quando ele entrou na Argalite foi me ver trabalhar e falar, eu conheço ele. Ele fazia isso no passado. Aí, todo aquele monte de ímpio começaram a me perseguir. Procurar tirar a minha paz. Eu falei, olha, eu vou procurar a polícia e as autoridades se isso não parar. Aí o que acontece? Parou muita coisa, mas também ganhei muitos inimigos. Por quê? Por causa desse homem que diz que é pastor. Se ele ficasse quieto, eles me veriam como cristão, não saberiam nada do meu passado, e o que acontece? Eu não teria problema. Hoje em dia muita gente lá nem gosta de falar no meu nome por causa disso. Porque eu entrei dentro da sala do encarregado, falei, está acontecendo isso e isso, e eu não aceito. Ou o senhor entra com providência, ou a polícia que vai entrar. Não aceito ninguém tocar na minha moral. Então o que acontece? Muitos deles hoje em dia nem querem saber de crente, por causa dele. Porque se ninguém soubesse do meu passado, é que não cabe ninguém julgar a vida de ninguém, porque nós não somos perfeitos. Mas hoje, por exemplo, eu antes desse homem entrar lá como porteiro na Argalite,
eu estava já levando algumas pessoas ao arrependimento, né? Já estava levando algumas pessoas, já estava convidando alguém para ir para a igreja, eu ia pagar a passagem de alguns deles para visitar a nossa igreja. Enfim, eu já estava investindo na obra missionária para ver Deus trabalhar. Mas infelizmente eles falavam, ó, não quero saber de crente, não conversa comigo, eu não sou seu amigo, me esquece. Entendeu? É assim que é o ímpio. E às vezes nós não colaboramos com a obra de Deus e somos castigados por Deus por causa disso, irmão. Vamos tomar cuidado com o que comentamos. Se alguém perguntar alguma coisa do passado de alguém, fale coisas boas. Por mais que a pessoa te persiga, por mais que a pessoa fale mal de você. A Bíblia diz no capítulo de número 22, do verso 22 de Reis, Micaías, por exemplo, viu esse espírito mau e ele disse, olha, Deus me mostrou o espírito mau na boca dos seus profetas. E ele vai levar você à destruição. Irmãos, vamos tomar cuidado, vamos ir pela palavra. Às vezes nós pentecostais, nós temos uma mania de crer que Deus está na igreja, que a igreja está sapateando, ou porque a igreja, algum levanta ali, passa um recado, vamos ver se o recado é de Deus. A Bíblia diz no capítulo 2, 2 Tessalonicenses, verso 11, Paulo dizendo que Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira. E por que Deus faz isso? Não quer acreditar na verdade, não. Vou permitir o diabo entrar dentro dessa igreja e destruir essa igreja. Irmãos, você vê vergonha por aí. A bênção de Toronto, por exemplo, você vê curas lá dentro, vê crente latindo igual cachorro, você vê crente uivando igual animal, você vê irmãos andando de coleira assim, a unção do riso, você vê os outros rir diabolicamente, mas rir mesmo. Você vê eles pular igual criança dentro da igreja, e corre para lá e corre para cá, batendo de frente com o outro. Aonde que isso é o Espírito de Deus? E nós muitas vezes temos medo de dizer que isso é o demônio, porque é o demônio. Deus não se adequa com essas coisas. Quinta parte da mensagem. Consequências desastrosas. Olha só. Eles usaram de falsidade com ele, e além de tudo, um homem chamado Gaal, igual eu falei com vocês, ele tentou fazer a mesma coisa que ele fez. Falar, todo mundo vem me seguir, esse cara não serve para dirigir vocês. Mas aí vem uma outra parte. Ele consegue vencer, conter aquela agitação. O mal de nós, irmãos, quando estamos em pecado, eu conheci, o irmão Arildo e eu, nós reunimos uma certa igreja, o irmão Moacir também, de um certo pastor que não estava adequado para ser pastor. Você está sabendo quem eu estou falando. E dentro dessa igreja tinha uma irmã que não estava adequada para ter nem oportunidade. E vocês sabem quem é. E então o que acontece? Essa pessoa começou a fazer campanha na casa dela, Deus prosperava na vida material dela. As costuras dela vendiam bem. Aparentemente estava feliz com o marido dela, né? Ímpio, que era a esposa dele viva, e ele casado, e ela também casada, o marido dela vivo. Felicidade, irmão. O pecado, ele dá uma ilusória felicidade. A pessoa hoje tem pecado e está tão feliz ali, né? Mas o castigo virá. A gente tem que ter essa consciência hoje. Eu falei com o irmão Moacir, eu tive uma companheira, eu vivi por um tempo com ela aqui no Ipanema, e era muito bom viver com ela, mas não tinha como me casar com ela se ela ainda era casada no papel. E o marido dela não queria dar o divórcio. Então o que eu fiz? Eu me separei dela, porque eu sei que isso iria atrapalhar o meu ministério. E é doloroso, irmão, quando nós temos que nos separar daquilo que nós gostamos. O crente, por exemplo, que come muito, tem dificuldade de fazer jejum de manhã. Então, olhar aquele pãozinho quentinho com queijo, né? Um iogurte. Ah, não, Jesus, eu me consagrar? Mas é difícil. Fica à vontade, tá, irmão? Não estou falando de você, não. É difícil, irmão. E às vezes o jejum ajuda a gente, que é uma beleza. Ajuda. Porque a nossa natureza, ela só quer o mal mesmo. Ela só quer prostituição, ela só quer coisas que desagradam a Deus. Então, um jejum ajuda a gente a vencer. Aí esse homem teve uma vitória temporária. Se você vê em 1 Samuel 24, você vai ver que, e no capítulo 26, você vai ver que Saul teve uma vitória temporária. Davi, em vez de matar Saul por 2 vezes, ele não matou. Aí Saul pensou, acho que Deus está comigo. Porque o anjo do Senhor guarda aquele que teme o livra. Aí ele pensa, mas eu não temo a Deus. Minha vida é difícil, por quê? Tem coisa, irmão, que é misericórdia de Deus, até que a gente se converta. Mas uma hora virá o castigo. Se você for ver, por exemplo, 1 Reis, aliás, em São Lucas 24, 48, você vê que Judas, querendo trair Jesus,
Ele conseguiu trair Jesus, conseguiu jogar Jesus dentro da cadeia. Ele quis fazer um teatrinho, eu vou lá dar um beijinho nele. Aí eu fico no meio de todo mundo, vocês me levam junto. Entendeu? Aí Jesus, quando ele veio beijar, ele falou, você vem trair o Filho de Deus com um beijo, a verdade vai aparecer. É isso que eu quero dizer. Não há nada de oculto. Deixa, irmão, eu fico pensando, muitas pessoas se preocupam em vigiar tanta vida da gente, para saber se a gente tem pecado. Repórter do cão, né? Dentro da igreja. Escreve cada matéria. Pastor Paulo, vamos aqui no hora não, Pastor Paulo. Se eu botei na oração da madrugada, ele foi trabalhar. Cadê a responsabilidade, pastor? Pastor Paulo, irmão Aredo, Pastor Paulo. Está vendo ele evangelizar uma prostituta, hein? Eu acho que ele não estava evangelizando, não. Pastor Paulo, a igreja tem que orar, Pastor Paulo. Aí, Pastor Paulo, começa por você, então. Às vezes, irmão, o pastor tem que dar uma bordoada, porque é complicado, né? Então, tem gente assim. Então, olha só, vai vir agora a derrota definitiva desse homem. Agora vem o castigo. E agora que é uma coisa triste. Mas antes disso, houve uma parábola, uma poesia de um sobrevivente, que era Jotão. E é aqui onde eu li, olha só. Mas se não saia fogo de Abimeleque, e consuma os cidadãos de Siquém, e a casa de Milo, e saia fogo dos que consumam Abimeleque. Isso aí era uma profecia dada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo deu a ele uma palavra profética. Às vezes, irmão, é duro você ter que trazer uma palavra para um pastor, para um líder, ou para quem quer que seja. Às vezes o Espírito Santo ferve no seu coração, o irmão Arildo e o irmão Moacir, que são profetas da casa de Deus. É difícil. Eu me lembro de um profeta no passado chamado Samuel Nistro, na época em que a igreja vivia antes da época da Segunda Guerra Mundial. Ele disse, olha, ele parou a pregação e disse, vai acontecer uma grande guerra no mundo, vai acontecer muitos milhões de mortes, e vai acontecer isso e isso. Quando chegou a época, aconteceu do jeitinho que ele falou. E esses dias Deus usou um profeta para falar o seguinte, se o nível de escândalos e de pecado não parar dentro da igreja de Deus, daqui a pouco vão fechar as portas da liberdade. Você, para ser cristã ou cristão, você vai ter que se acostumar a ser preso, ser perseguido. E vamos pensar nisso, irmãos. O nosso mau testemunho, às vezes, é motivo de denúncia, é motivo de cadeia. Minha mãe, por exemplo, trabalha numa casa que toda crente que vai trabalhar lá quer forçar a mulher, que é patroa, a ser do jeito dela. Tem uma lá que ela quer forçar, quer botar roupa de crente na mulher, sendo que a mulher não é crente. Eu falei, não, você, isso é pecado. É pecado, essa novela é pecado. Vou desligar a televisão, você não vai assistir, não. Bota lá na Voz da Libertação, aí fica todo mundo orando lá, e a mulher com raiva, porque ela é patroa, você sabe, você é patroa ímpia, vai querer ouvir Voz da Libertação, ouvir louvor, já é difícil ouvir um louvor, imagina ouvir um pastor pregando. E quer forçar a mulher a ser da igreja de Deus Amor, de qualquer jeito. Isso é errado, a Bíblia diz que não é por força, é por violência. Você pode pregar, dar um conselho, você tem que servir o seu Senhor como se servisse a Jesus. E não é por fingimento não é porque o patrão está ali que você vai ser um santinho, nas costas dele você vai ficar fazendo greve. Não é verdade? Olha só, o capítulo 9 de Juízes já está acabando. Versículo 50 ao 57 diz assim, então Abimeleque foi-se a Tebes, e sitiou a Tebes e a tomou. Olha só, o cara está em pecado, está prosperando. Por isso que às vezes você fala, poxa, esse crente, esse cara tem pecado, ele troca de carro todo mês, cidadão feliz, aos filhos dele estudando em escola particular, em universidade. Rapaz, eu que sou crente, sou fiel, estou aqui passando esse vento. Irmão, você serve a Deus por amor. Uma hora Deus vai mudar o seu cativeiro. Agora o ímpio muitas vezes é próximo, por quê? Porque ele trabalha mais do que você, ué. Ele começou há mais tempo, ele não gasta dinheiro à toa. Que eu vejo de crente do terminal Campo Grande, irmão. Eu vi um crente esse dia que ele comeu 4 salgados, ele sozinho. Tomou 2 refrigerantes. Nossa, ele saiu e falou, agora eu estou na benção. Tudo estou na irmão. Entendeu? E às vezes o ímpio, ele guarda o dinheiro no bolso, ele investe naquilo que traz retorno. Entendeu? Salmo 116, o verso de número 16, diz assim, que o céu é para Deus o seu trono, e a terra só para os filhos dos homens. Então a prosperidade do ímpio não quer dizer que ele está salvo. Quer dizer que ele trabalha mais. Ele tem mais cabeça que você para ganhar dinheiro. Isso não quer dizer quase nada. Olha só. Havia, porém, no meio da cidade, uma torre forte,
E todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade se acolheram a ela e fecharam após si as portas e subiram ao telhado e à torre. E Abimeleque veio até a torre e a combateu e chegou-se à porta da torre para queimar fogo, ou seja, estou ganhando, vou destruir. Assim é o ímpio. E olha só, porém a mulher lançou uma pedra, uma mó sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Olha só, irmão, consequência do pecado. Às vezes o crente pensa, eles vão descobrir meu pecado porque eu vou estar num dia de campanha e o diabo vai manifestar. Mas se eu me consagrar o dia todo, pedir perdão a Jesus, vou chegar aqui, o que o diabo vai falar de mim? Jesus já me perdoou. Aí acaba a campanha, eu torno a pecar novamente. Tem muita gente assim, irmão. Só que às vezes, o que o irmão Moacir falou aqui de um palhaço, parece, um demônio, isso aí. Eu conheço muito crente. Esse dia eu peguei um crente, um celular de um crente que vende salgado. Aí eu estava olhando lá, tinha muita música evangélica, tinha muito funk, ele também. Tinha música do mundo. Então o que acontece? Às vezes o que você pensa que vai acontecer na igreja, vai acontecer lá fora. Às vezes o diabo vai manifestar na rua, quando você está em pecado. É isso mesmo. Às vezes o pecado vai lá fora, o motivo de estar na minha sociedade acontece na igreja. Também. Então igual esse cidadão, igual esse cidadão chamado Abimeleque, ele pensou o seguinte: rapaz, eu venci um exército. Eu estou quase conseguindo essa cidade aqui. Vou tocar fogo nessa torre. Quem é que vai me matar? Eu sou o rei. Eu tenho um exército a meu favor. Só que tinha uma mulher lá em cima com a pedra. Olhou ele. Estourou o miolo da cabeça dele. Começou a ver vertigem. Quem sabe passava o filme da vida dele na frente dele. Rapaz, matei meus 70 irmãos. Rapaz, eu em vez de ouvir a lei de Deus, eu estava adorando outros deuses. Rapaz, agora eu vou morrer porque essa mulher tacou uma pedra na minha cabeça. Meu Deus, o que é que eu faço agora? O pecado traz desespero. Uma hora, é igual o Devaí, que nós conhecemos. Brincou tanto com Deus e acabou batendo a moto, quebrou a coluna, morreu no pecado. Entendeu, irmãos? Então o pecado, hoje o camarada está gordo, o camarada tem dinheiro, o camarada está bem e não pensa que vai acontecer alguma coisa. Foi o que aconteceu com esse homem. Lá em Israel ele tinha dinheiro, mas aqui ele era vulnerável. Foi uma mulher que matou ele. Às vezes é uma pequena coisa que vai trazer destruição a gente. É um cigarro que muita gente fuma escondido, vai dar um problema respiratório, parada cardíaca, a pessoa morre. É uma cervejinha que alguém bebe, ninguém sabe, daqui a pouco problema de rins. Vem para a igreja quase na muleta. É uma AIDS que alguém vai pegar por viver em prostituição, um hepatite C, aí vai ficar ali, ó, o pecado na frente de todo mundo. Então, irmãos, ele pediu um escudeiro que matasse ele. Me mata, porque senão alguém vai dizer que foi uma mulher que me matou, com uma pedrada na cabeça. Então, muita gente busca desculpas, né, hoje em dia. Fala assim, por que eu pequei? Deixa eu inventar uma coisa. Quer ver? Foi o pastor Paulo. Eu saí da igreja porque o pastor Paulo não deixava eu cantar lá na frente, porque eu olhava para a irmã Reni é muito séria. Aí eu acho que a irmã Reni não gosta de mim não. Então eu vou sair da igreja por causa disso. Eu vou sair porque o irmão Moacir cobra demais. O irmão Moacir é muito enjoado. Vou botar a culpa no irmão Moacir. Foi o irmão Arildo. O irmão Arildo já passou uma revelação que entristeceu meu coração. E eu vou sair da igreja por causa disso. Você está entendendo, irmão? Então tem pessoa que ele busca desculpa tão besta, e para nós é tão claro ver isso, que a pessoa não quer ficar na presença de Deus, não quer ficar na igreja, não quer servir a Deus. Meu querido, quer sair, sai. Pastor, não estou, me sinto bem, mas quem sabe um dia, obrigado pela hospitalidade, saia bem da igreja, porque a igreja não vai julgar se a pessoa voltar, a igreja vai receber com amor, mas a pessoa, na consciência dela, ela vai sentir uma grande vergonha. Meu Deus, falei tão mal da irmã Reni, a irmã Reni é a primeira que está me abraçando aqui nessa igreja. Falei tão mal do pastor Paulo aqui, mal voltei para a igreja, ele já me recebeu bem na comunhão, né? Eu já posso até dizimar na casa de Deus, já posso até entregar uma oferta, aí sempre que tiver aqui vai ficar assim olhando, Jesus, falei tão mal, entendeu, irmão? O pecado ele traz esse problema. Então o que a gente tem que nos preocupar? Santificar a nossa vida, né? Pedir a Deus que nos ajude a ser servo, porque não é fácil a gente viver nessa vida. Ontem mesmo eu vi uma pessoa
que desviou da presença do Senhor, e antes disso ela morreu em Cristo, tinha morrido, desmaiou. A mãe dela orou para que o espírito voltasse. A mãe dela era uma serva de Deus, mas não sabia o que estava fazendo. O espírito da filha voltou, e hoje ela está fora da igreja. Irmãos, Deus ele faz aquilo que quer. Se Deus tirou alguém da sua vida, um esposo, uma esposa, alguém que você achava tão crente, é melhor que ele parta e vá com Jesus do que ele fica no mundo e sujeito a desviar da presença de Deus. Porque enquanto estamos vivendo nesse tempo, chamado hoje, nós poderemos algum dia cair. Então, melhor do que aqueles que já foram, é aqueles que nunca existiram, que não tiveram que sofrer o que nós sofremos hoje, a dor do abandono, a dor do engano, não é verdade? Para finalizar, eu gostaria de deixar para você o capítulo 31 de Jó. Estou sentindo de ler. E a última base bíblica, os irmãos podem ficar em pé que nós vamos orar. Isso é uma base de esperança para você que hoje é perseguido. Para você que hoje ora pedindo justiça a Deus e não vê justiça ainda. Mas olha o que a palavra de Deus diz. Porventura não é a perdição para o perverso, o desastre para os que obram iniquidade? O que ele está dizendo? Uma hora o cidadão vai te perseguir tanto que ele vai se estrepar. Uma hora é um ímpio. O pastor Paulo um dia contou o caso de um homem que perseguiu a sua vida, pastor? Que no final das contas alguém jogou uma pedra na cabeça dele e ele morreu. Então o que acontece? Quem faz a justiça é Deus, irmão. Às vezes nós temos aquela vontade de nos vingar, mas devemos pedir a Deus que Ele faça a justiça como Ele quer e que possamos estar prontos a perdoar a pessoa quando ela vier nos procurar, porque tudo aquilo que se levanta contra nós é o diabo. O ímpio, por ter pecado na vida dele, ele dá lugar ao diabo. O que nós fazemos? Nós perdoamos, mas o diabo não, o diabo tem que sair em nome de Jesus. Amém? Vamos orar agora agradecendo a Deus. Quantos entenderam a mensagem? Diga amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por mais este dia de aprendizado. Aprendemos contigo, ó Deus, aprendemos com a Tua palavra, aprendemos com o Teu Espírito Santo, a como, ó Deus, vencer o pecado. O pecado de verdade tem um grande poder, mas a Tua graça tem um poder maior. Paulo, ó Deus, pregando a igreja de Roma, ele disse no capítulo 5, verso 20, de aos Romanos, dizendo: não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que Tu preparaste pra mim, Senhor. PG, CD, Eu Sou Livre. Breve, mais um lançamento em MK Music. Quero agradar o Teu coração, Te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter Tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz, me quebrantar, passar pela cruz, me arrepender. Vou passar pela cruz, que ainda está manchada de sangue. Pela minha vida e pela tua, meu querido. Se derrame aos pés de Jesus. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que Tu preparaste pra mim, Senhor. Exclusiva. Pela cruz, eu vou passar pela cruz, me
exclusiva.